Agora que está funcionando, a gente conseguiu remover lá provider, a gente ficou com uma variável a menos, ficou com isso tudo a menos. O que a gente quer? Vamos olhar lá no DigitalOcean. Uma das coisas que eu me interessei aqui que a gente pode usar nesse momento são os bancos de dados. A gente pode ver aqui, ó, ele tem um Redis, um MySQL e um Postgres. Eu vou escolher o Postgres para criar. Então, o que eu vou fazer? Entre esse vídeo que eu estou gravando e o próximo, provavelmente, eu vou escrever um códigozinho para ser um site bem simples, só para cadastrar o e-mail dentro de um Postgres, tá? E a gente vai fazer o deploy dessa aplicação depois, vamos alterar tudo isso bonitinho. Vamos criar aqui, como é que a gente seria, criar um cluster, tem a versão, a gente pode escolher basicamente um tipo de nó que a gente quer. Tem uns bem grandes aqui, ó. Standby Node, provavelmente a gente só deve conseguir Standby Node depois de um nível. Escolhe a região, tem Amsterdã? Tem Amsterdã 3, beleza, a gente está usando acho que 1, né? Então vamos passar a usar o 3 para esse aqui, não vai poder ser a mesma região, vamos precisar de uma região diferente. E aí aqui parece que é básico, projeto, não preciso me preocupar com isso aqui. E esse aqui também. Tá, beleza. Mas, obviamente, não é ali que a gente quer ver, né? A gente quer vir aqui, database, cluster, database DB, database firewall, replica, user. Vamos testar esse aqui para ver o que ele faz. Tá, então o que esse resource aqui faz? Ele fala aqui, ó, que ele cria um banco de dados, né, uma database na DigitalOcean. Quando a gente cria um novo banco, um novo cluster de banco, um banco default é criado com o nome de defaultDB. E se a gente quiser, a gente pode usar esse recurso para criar um novo. Então, pelo que ele está dizendo aqui, database, eu preciso primeiro criar um cluster, tá bom? Ele já me dá aqui as configurações, ó, create MySQL, Redis. A gente pode depois brincar com Redis também. Create PostgreSQL. Bom, eu quero copiar isso aqui. Eu acho que ele estava com uma versão mais atualizada, 12. Tá bom, então a gente vai usar a 12. Vamos colocar aqui nesse arquivo mesmo. Apesar de estar ficando já um pouquinho ruim da gente ler, né? Vamos deixar ele aqui. Então vamos trocar aqui, ó. Resource, Postgres Example. Vamos trocar esse nome aqui. Vamos deixar Postgres Cluster. Não precisa, né? Aqui já está dizendo bem específico que é um cluster. Então vamos deixar só como Postgres. O nome que a gente vai dar vai ser... Vamos tirar o exemplo aqui. Vamos manter um Postgres Cluster. A engine do banco que a gente vai usar vai ser o Postgres, né? Então beleza, já estamos aqui. A versão, vamos tentar sempre usar a versão mais nova possível. Então, versão 12. Tá? Size, esse aqui deve ser o menor, geralmente ele indica o menor lá nas configurações. E aqui, que é Amsterdã. Eu vou procurar aqui onde a gente colocou a região. Ah, a gente já está usando a região 3, ótimo. Então a gente pode vir aqui, ó, var droplet region. Bom, tá na hora da gente ajustar isso aqui, né? Droplet region não tá bom. Então a gente vai trocar isso aqui por... Vamos trocar por DigitalOcean region. Data Center region. DC region, de Data Center region, pode ser. Vamos botar Data Center region. Aí a gente dá um salve aqui. Vamos procurar aqui por onde tem region. Region não. Vamos trocar aqui por onde tem droplet region e substituir por data center region. Beleza, mais nada aqui. Bom, funcionou já. Então agora a gente vai vir aqui embaixo e vamos continuar fazendo o que nós fizemos lá para cima para esse recurso, certo? Então, variável Postgres, botar pg cluster name. A gente vai chamar isso aqui de string, vai colocar o tipo dela como string. A description vai ser nome do nosso cluster
de PG. E o valor default, a gente vai chamar esse valor que está aqui. Tá? Salva aqui, vou copiar o do PG. Então aqui a gente já bota var PG cluster. Não imagino que a gente vai ter mais de um cluster para essa estrutura que a gente está formando. Então eu vou deixar lá. A estrutura aqui, não vou mudar esse banco. Eu poderia colocar isso aqui como uma variável, mas eu não quero a opção de passar um MySQL, por exemplo. Quero manter aquilo ali. Variável, eu quero passar a versão dele, tá bom? Então eu vou vir aqui e vou dizer pg cluster version. A mesma coisa, o tipo vai ser um string. A description vai ser versão do nosso cluster de PG, tá? E o nosso default vai ser 12, porque a gente troca aqui quando quiser trocar de todo mundo. Então var ponto isso aqui. Por último, que não é o último, vamos colocar o size. Então a gente tem pg cluster size. E aqui a gente vai fazer do type string. Description vai ser tamanho. Como é que a gente chamou lá em cima? Tamanho mesmo. Tamanho do nosso node do cluster PG. E o valor default vai ser esse aqui. Mesma coisa aqui dentro. var.pg cluster size. Aqui a gente tem o número de nodes, tá? Vou voltar lá só pra gente dar uma olhada, pra gente entender que esse número de nodes ele é diferente do número de clusters, tá? Esse aqui é o número de nodes que vão ser incluídos no cluster. Então você pode ter um cluster com 2, 3, 5, 20 nodes. Eu imagino que não tem um limite, tá bom? Então vamos voltar lá. Vou voltar aqui. Eu vou colocar uma variável chamada pg node count. Vai ser do tipo... Tem um tipo inteiro? Acho que não. Vamos lá olhar. Vamos ver aqui. Eu nem sei se tem um tipo... Tem um tipo number, eu acho. Ah, viu? Tem um tipo number. Então vamos lá. Tem um tipo number aqui. E description. Número de nodes no nosso cluster. E o default dele vai ser 1. Então a gente vem aqui var.pg nodes count. A única coisa que a gente deixou hardcoded aqui foi o engine, e porque eu realmente não quero trocar isso aqui. Quando a gente tiver uma definição disso, tem até o nome que a gente deixou. Então não vamos trocar isso aqui não, tá bom? Se a gente criar agora, a gente deveria ter 4 recursos, certo? A gente tem 2 máquinas. Vamos ver aqui se a gente está falando certo. Nós temos 2 máquinas. Eu vou tirar aqui essa segunda. Não preciso de 2 máquinas, né? Uma máquina, um load balancer e um banco de dados. Tá bom? Vamos ver aqui se está funcionando. Vou dar um terraform plan. Bom, parece que está tudo certo. A gente falou 3 coisas. Está dizendo aqui que vai adicionar 3 recursos. Vamos dar um terraform apply. Bom, a gente pode ver aqui, ó, já está executando aquela instalação do Docker, né? Que a gente tinha feito nos últimos vídeos aí. Opa, tivemos algum problema aqui relacionado ao Docker. Tá bom.
Bom, nosso post terminou de criar, né? O nosso Docker aqui parece que deu um problema, ele não conseguiu fazer o request para fazer o download lá da imagem. Não tem problema. É por isso que não é muito bom ficar fazendo esse tipo de configuração via Terraform, tá? Deixa eu voltar aqui para mostrar. Esse tipo de coisa aqui vocês têm que evitar ao máximo fazer. Só fazer mesmo em último caso e nunca fazer desse jeito aqui, onde se der problema você não tem muito como se recuperar, né? Então, se você for fazer isso aqui, tenta fazer de um jeito um pouquinho melhor, tenta escrever um script seu que se recupere em caso de algum problema, tá bom? Mas assim, no nosso caso aqui, vamos dar um jeitinho que a gente já viu nos primeiros vídeos, né? Então eu vou vir aqui, ó, Terraform Output, tá? Não tem output porque deu problema lá. Tudo bem. Terraform State File. O output, ele é feito... feito não, né? Ele é salvo no final do script. Como deu problema, não vai funcionar. Mas a gente já criou o Postgres, criou o Web e parece que ele não criou ainda o Load Balance. Por que ele não criou o Load Balance? Isso aqui é legal para explicar para vocês. Quando a gente fala aqui para o Load Balance que ele precisa usar o ID do droplet, o Terraform ele já consegue olhar para esse código e falar, nossa, se o load balancer precisa do ID do droplet, eu primeiro preciso criar o droplet para depois criar o load balancer. Por isso que quando deu problema ali, ele não exibe aqui o load balancer, entendeu? Porque ele estava esperando o droplet ser criado. Vamos resolver aqui dando um Terraform no tent aqui, tent. A gente tem que passar isso aqui entre aspas, aparentemente. Bom, tá marcado como tent. Então o que vai acontecer? Eu vou dar um apply agora aqui, Terraform apply, tá? E aí ele vai dizer para mim que ele vai destruir esse droplet que ele criou, porque ele chega a criar o droplet, só que ele dá erro na execução do código. Então ele fala aqui pra gente, ó, eu vou criar esse droplet para você. Cadê? Tá vendo? Ele vai destruir, vai recriar esse droplet, tá marcado como tainted, e ele vai criar o load balance que ainda estava faltando criar. Então a gente vai vir aqui, ó, vamos dizer que sim, que a gente concorda, que a gente quer que ele faça isso. Então, lembra que a gente configurou ele, primeiro para criar uma máquina e depois destruir? Então é o que ele está fazendo aqui, ó. Primeiro ele está tentando criar uma máquina para depois destruir. Bom, parece que agora está funcionando, né? Tá aparecendo aqui, ó, fazendo download e tal. Então funcionou. Ó, download a new image. Bom, beleza, funcionou. Bom, acabou aqui o deploy dos recursos. Então, aparentemente estão funcionando. Vamos testar, né? Vou dar um clear aqui para ficar um pouco mais fácil para a gente ver. Eu tenho os outputs. Funcionou. Vamos dar um curl localhost. Desculpa, localhost não. Esse aqui, que é o IP do droplet, funcionou. Vamos pegar o IP do load balancer, deveria resolver a mesma coisa, curl 2.80, também retornou o nosso Nginx.